mais de 3,4 trilhões de dólares. Isso é quanto a Nvidia chegou a valer recentemente, uma empresa americana fundada lá em meados de 93, que era muito famosa até alguns anos atrás, principalmente pelo público gamer, pelas placas de vídeo, ainda é muito famosa por esse negócio, mas hoje é uma das principais companhias atreladas à inteligência artificial e outras tendências do mundo da tecnologia que entraram muito em alta e que geram muita receita tanto para a Nvidia quanto para outras companhias do ramo. 3 trilhões de dólares, caso você não saiba, é mais do que foi o PIB da França no ano de 2023, é mais do que 60 vezes o valor de mercado do Itaú, mais do que 40 vezes o que vale a Petrobras na Bolsa de Valores hoje. Se a gente somar a fortuna das 10 pessoas mais ricas do Brasil, a gente ainda teria só 110 bilhões de dólares, longe desse patamar de 3 trilhões, mostrando que a empresa teve uma ascensão muito relevante no passado recente. Apesar de a Nvidia estar caindo ali cerca de 18, 20% no momento que a gente grava esse vídeo, né, no acumulado de 2025, do primeiro pregão do ano até aqui, a companhia mais do que multiplicou de valor em janelas de 12, 24 meses e ainda tem um valor de mercado gigantesco de cerca entre 2,8 e 3 trilhões de dólares, mantendo ela inclusive no clube do trilhão ali das seletas companhias que estão com valor de mercado na casa dos trilhões. Nos últimos 5 anos, as ações da empresa saltaram ali mais de 1.500%. E hoje quem participa do Dinheiro Entrevista é uma das pessoas que lidera essa empresa, ao menos aqui no Brasil, na América Latina. Eu tô hoje com Márcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da Nvidia para América Latina. Tudo bem, Márcio? Tudo ótimo, obrigado aí pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, obrigadão pelo seu tempo, por falar aqui com a gente da Isto é Dinheiro. Antes de a gente falar mais sobre o negócio de vocês, né, que aliás, como eu falei aqui na introdução, né, cresceu bastante, a gente teve muita coisa rolando. Como que tá da porta para dentro da Nvidia, né? Porque a gente que, aliás, os estúdios da Isto ficam aqui perto da Faria Lima, né? A empresa de vocês certamente, pouca gente citava o nome da empresa, sei lá, 2, 3 anos atrás, depois que a ação subiu, disparou, agora todo mundo fala, todo mundo pergunta, pô, você já comprou, você já ganhou dinheiro. Como que foi ver esse crescimento, a empresa, assim, multiplicar de valor várias vezes em tão pouco tempo? Como é que foi ver isso da empresa para dentro e como é que foi também, como funcionaram? Você está mais feliz, aí tem partnership, o bônus de vocês ficou mais gordo por conta disso tudo? Bom, com certeza muito gratificante, né? O resultado de um trabalho que a gente vem fazendo aí nesse grupo desde 2010, quando esse grupo corporativo foi fundado. O grande salto começou a acontecer por volta de 2016, mas o salto maior foi em 2022, né? Final de 2022, quando a OpenAI, com o ChatGPT, anunciou que treinou, na época, né, a sua rede neural ali com mais de 10 mil GPUs da NVIDIA, e foi quando o mercado abriu os olhos e começou a olhar para a gente com mais carinho, né, vamos dizer assim. Mas internamente a postura é a mesma, Eduardo, não muda nada, a gente sabe que a gente tem um potencial enorme ainda a alcançar. A gente vem postando aí recordes a cada trimestre, né, durante os últimos 2 anos e meio, e vamos continuar crescendo. Para esse ano também já demos aí a nossa previsão de continuar crescendo no nosso primeiro trimestre, que começou em fevereiro, e é um mercado que a gente está aí influenciando, né, como você comentou aí, desde 2012, quando a gente se deparou com algumas ferramentas, né, alguns frameworks que começavam a demandar mais poder computacional das nossas arquiteturas de GPUs. Depois, já em 2016, a gente começou a desenhar uma arquitetura de referência para atender a demanda das redes neurais que estavam sendo, vamos dizer assim, atualizadas para essa era da IA moderna. Então, a gente vive num mundo que é a inteligência artificial moderna, que onde isso vai parar, não fazemos ideia, porque desde 2022, com o anúncio aí do ChatGPT e da IA generativa, onde você transforma qualquer dado em novos quaisquer dados, então o céu é o limite. Então, o que a gente tem visto agora nas corporações aí já na meados de 2024 e já começamos 2025 muito acelerados, né? Por mais que você comentou aí também essa correlação entre o que a gente vem fazendo, apresentando e superando estimativas de mercados e como o mercado reage, isso para nós às vezes é difícil de entender, mas o nosso foco está ali
no cliente, nas oportunidades que a gente sabe que tem ainda e que vão ser solucionadas aí com essas ferramentas que a gente traz para o mercado. Perfeito. Como você falou, a gente teve esse salto muito relevante aí em 22, né, e antes de a gente falar mais sobre outras coisas aí do negócio de vocês, teve esse salto e, assim, acho que é um dos momentos que a gente tem aquela coisa de, poxa, aquele conceito que parecia alguma coisa que é só do futuro, tá no presente. Então, assim, acho que a generativa trouxe a novidade para o cotidiano das pessoas, né, e assim, agora como você falou, tem céu é limite, tem muita coisa acontecendo, muita coisa para rolar. Você que tá dentro do ramo, né, que tá dentro da companhia, que você fala com o pessoal do ramo de tecnologia e tudo mais, quais que são os próximos passos, assim, que outras novidades a gente pode ver com essas portas que a gente abriu recentemente? Que tipo de tecnologia nova, que tipo de funcionalidade que a gente ainda não tem que a gente deve ter, sei lá, antes do próximo réveillon, até 2026, 27, que deve ser muito relevante. Então, com a vinda da IA generativa, isso nos abriu, né, várias portas entre uma mesma empresa. Antes a gente tinha muito contato com os desenvolvedores, com os desenhistas, né, o pessoal que trabalhava ali na parte da engenharia, com os gestores de TI. Só que hoje, vários departamentos de uma mesma empresa já começam a demandar muito poder computacional que a inteligência artificial traz para eles. Um ponto muito importante, todo mundo fala de inteligência artificial, que é como se fosse, na minha percepção, é como se fosse um produto. Não é. É uma técnica. E todos os colaboradores de uma empresa, eles têm as suas tarefas que eles fazem no cotidiano que não estão 100% ali, ou estão sendo automatizadas. Então a gente começa a ver hoje uma tendência que a gente chama de agentes de IA, onde seria ali realmente um assistente para aquele um profissional de estar o ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Então aí é que entra, né? Aí questão de tendência. A gente vê muito, por exemplo, aí por indústria, na área de manufatura, muito a questão da robotização. Você vai começar a ver mais robôs ou, por exemplo, braços mecânicos que sempre existiram na indústria, sendo um pouquinho mais inteligentes no sentido de ter poder de raciocinar, poder de entender o comportamento do humano e, em conjunto, sempre em conjunto, otimizar aquela uma operação. Você entra dentro de um call center, onde aquele um operador até então tinha um currículo ali, né, um script para ler. Hoje, através de IA, enquanto aquele cliente está sendo ali filtrado para chegar naquele um colaborador, ele já entende qual é mais ou menos o problema que aquele cliente está tendo e como ele consegue melhor mudar o seu tratamento àquele cliente, porque o foco é que o cliente permaneça ali como o assinante daquele produto que ele está comprando. Então, assim, você tem, por exemplo, na indústria automotiva, né, você tem vários recursos de inteligência artificial, onde você vai ter muita análise preditiva de um possível, né, acidente, uma possível situação que não é tão agradável para aquele condutor. Então, assim, hoje a gente já está inserido nos nossos telefones celulares, né? Você usa ali um aplicativo de planejar a tua rota. Ele já está se antecipando a algumas situações para te deixar mais tranquilo no teu caminho, de desviar de certas situações. Então, assim, a gente nem nota isso, né? Você tem no teu calendário já vem um alerta: "Olha, melhor você ter uma reunião tal hora, por que que você não sai agora, porque o trânsito está pesado?". Então, assim, não aquilo é IA, muita gente, né, eu ainda me deparo com muito profissional que fala: "Não, eu sou avesso a esse futuro, eu não quero estar usando isso, a minha empresa não usa". É muito raro a empresa não usar, porque no momento que você usa um notebook, você usa um celular para, né, pagar as suas contas ou acessar alguma informação, você está usando IA por detrás. Você pode não estar Vendo. ou tentando entender que aquilo é inteligência artificial, uma técnica que está ali para te ajudar, entendeu? Então, é esse o trabalho que a gente tem visto e uma demanda muito grande, né? As empresas cada vez mais entendendo que se não usarem, muito que provável vão estar menos competitivas. Não é que vão estar fora do mercado, elas em algum momento vão usar, porque as empresas se renovam.
Então, vem colaboradores novos, com novas ideias, novos conceitos, que automaticamente já traz isso para dentro do dia a dia. Perfeito. E antes de entrar mais no papo aqui do business de vocês, acho que assim, com esse trend todo aí da Nvidia, com muita gente falando sobre, eu lembro que viralizou muito o pessoal falando do LinkedIn do CEO global, né, do Jensen Huang, porque ficou lá que ele é o CEO e fundador, né, Uhum. e aí no LinkedIn dele tava, salvo engano, assim, 5 anos como, tipo, garçom, lavador de pratos no Denny's, que é aquela Dennis. rede americana de restaurantes, e logo depois, tipo, CEO e fundador de uma companhia que hoje vale ali na casa dos US$ 3 trilhões. Ele é de fato uma figura excêntrica? Você tem contato com ele? Como que ele é como pessoa, assim? Com certeza, é um CEO bem diferenciado, né, por ser o fundador, como ele até brinca, né, ele é um dos poucos que tem aí 60, mais de 60 anos, ele tem acho que 61, 62 agora, e continua atuando, né. Então, assim, é uma pessoa bem pé no chão, ele nos ensina muito a deixar o trabalho muito simples, mas muito dinâmico para resolver o problema do cliente. Então a gente é uma empresa com uma hierarquia quase que horizontal ali, não tem esse negócio, ah, bom, eu vou só delegar, tá todo mundo envolvido. A gente tem uma cultura de trazer os diversos times, né, seja técnico, seja de marketing, seja o time de desenvolvedores, a equipe de engenheiros de software, juntos para desenvolver uma nova, ferramenta para o nosso cliente final. Então, assim, hoje o perfil de reuniões que a gente tem, ele é muito rápido, meia hora no máximo, se necessário, se não, tem tempo para falar agora, vamos falar agora. Então, ele nós temos uma cultura que toda semana todo colaborador do nosso time, global na área de vendas principalmente, tem que fazer um reporte descrevendo as 5 maiores atividades ali que ocorreram naquela semana. Uma coisa que é para ser lida, como ele comenta, em uma tela do computador, não é para ser um livro. Por quê? Com aquilo, com esse relatório, a gente aprende com os demais colegas, então a gente consegue mais rapidamente atender uma demanda que é muito similar que está acontecendo com outro cliente, no seu cliente. Então, ele responde, ele lê a maioria desses relatórios, que a gente chama de top 5. Então, assim, ele lê, se você estiver lá, ele comenta, né, como é que tá lá os negócios no Brasil, como é que tá na América Latina, precisando de ajuda. Enfim, é uma pessoa bem pé no chão. Você vai ver ele ali com a jaqueta dele preta, né, de couro, ou com a jaqueta, aquela que ele chama de que é de trabalhador japonês, que é aquela jaqueta toda fofinha que ele fala: "Aqui é pra gente trabalhar, que não é para a gente fazer show". Então, assim, por isso que ele tem esse cultura, assim, da empresa bem de startup. Ele relembra pra gente que nós somos uma startup, alguns nos acham grandes, a gente tem um compromisso muito grande com os nossos clientes, então a gente já fala que é "the mission is the boss", o foco é no cliente final, e ele pede isso da gente, essa humildade, porque como sendo uma startup, todo mundo faz um pouquinho e todo mundo vai querer fazer bem, porque se não fizermos bem, outra empresa vai vir e fazer isso. Então, de tempos em tempos, ele também lembra em situações que ele passou quando fundou a companhia, que ele fala: "Estamos apenas a 30 dias de encerrar a nossa operação, então foco no cliente", Perfeito. entendeu? E você já chegou a conhecer ele pessoalmente? Ele Sim, como sim. pessoa, ele é muito ucrânio ou como é que ele é? É uma pessoa que está sempre pensando à frente do tempo, né. Por isso que a gente está onde a gente está. Então tudo que engraçado quando ele faz um plano de negócios, é um desenhozinho que você fala: "Isso aí, quem desenhou isso?". E é a verdade. Eu lembro há uns 8 anos atrás, mais ou menos, ele desenhou o futuro da computação, ele falou: "Tá aqui um computador", fez um bonequinho pensando e fez uma nuvem. Ele falando: "Vai estar todo mundo na nuvem, ninguém vai ter uma máquina embaixo da mesa. O que nós vamos ter são celulares ou algo portátil", né, então isso aconteceu. Então isso, a gente lá na época lançou uma camada de software, que é para você virtualizar as workstations, então não era para concorrer com as empresas de virtualização, era simplesmente para uma capa acima
dessas empresas de virtualização para atender a demanda das aplicações que precisavam de processamento gráfico. Então, nós trouxemos esse conhecimento que a gente tira muito, né, Uhum. na área de jogos, que a gente é muito forte ainda e desenvolve muitas novas tecnologias para jogos, que com o tempo a gente vai fazendo testes, porque para levar isso para o mundo corporativo, você não pode ter falha. Então, a gente tem, é toda uma jornada, é o que a gente fala para as empresas, você tem que ter uma jornada quando você vai adotar um novo conceito computacional. Então, todas as plataformas de software que você vê sendo ofertada na nossa área corporativa, ela começou lá do game e começa e ainda é assim até hoje, entendeu? Então, super acessível, super pé no chão, ouve bastante, né? Então, a gente é uma empresa que tem hoje mais de 20.000 engenheiros de software, tá? A nossa área, que é vendas e marketing, ela é a menor da empresa, e o foco está ali no desenvolvimento das aplicações. É Perfeito. isso que a gente faz. E só pra gente fechar esse tópico aí, pô, ele basicamente você falou então que ele meio que previu esse cenário que a gente tem hoje, né, de nuvem, cloud computing. O que que tá no bloco de notas hoje em dia? Qual que é a visão dele para o futuro de tecnologia e computação? Que tem alguma coisa que ele acha que você teve contato, né, que a companhia espera para os próximos anos? A gente tem investido muito bastante no segmento de saúde, né, que a gente chama de healthcare e life science. Desde a da pandemia, tivemos aí o privilégio de ter os grandes laboratórios, né, farmacêuticos e os biólogos usando esses recursos de visualização e de simulação que a gente tinha até então voltado para cenários virtuais, para fazerem testes e análises de novos medicamentos. Então, a área de saúde, para ele, é uma área que tem um compromisso grande com a sociedade, vai trazer muito benefício para a sociedade. A gente tem visto esse progresso muito grande e rápido na área de saúde. Então, e não só isso, e aí entra também a questão da robotização também, de os assistentes virtuais, vamos dizer assim, enfermeiros atuando em hospitais. Você vê isso também na questão da medicina robótica. Muitas pessoas tinham dúvidas ou resistência em ser operado através de métodos robotizados, e hoje em dia é muito normal isso. Mas eu acho que o que está trazendo bastante benefício para nós são também aplicar conceitos de IA generativa. A gente tem uma plataforma chamada Bionemo, que é focado na área de biomedicina, onde os farmacêuticos estão ali simulando novas fórmulas para descobrir novos medicamentos muito mais rápidos e de maneira menos incisiva, né? Então, assim, isso tem sido bastante gratificante para a NVIDIA em relação a isso. E, obviamente, veículos autônomos, que é algo que a gente vem fazendo desde 2010, mas que ainda, dependendo das regiões, dependendo do país, pode ser que demore um pouco mais, porque não depende só daquele um veículo, depende de todo o ecossistema que aquele veículo vai estar sendo utilizado. Perfeito. Falando sobre o business de vocês, né, esse ano, o 2025, assim, no começo, como você falou, vocês reportaram receitas recordes e tudo mais, mesmo assim a gente viu algumas quedas de ações que estavam muito atreladas ao DeepSeek, né, surgimento que acho que foi o grande fato que meio que deu uma balada, mudou bastante o mercado. Para quem não acompanhou, né, basicamente foi um chat GPT da China, traduzindo em palavras de uma Sim. maneira muito simplista, né, e as ações da NVIDIA acabaram caindo porque a tese era de que o pessoal lá da China conseguiu ter ter uma ferramenta, um chatbot, né, igual ao do ChatGPT, que estava utilizando menos chips e que rodava um processamento local, e isso meio que afetou a percepção do mercado de que, olha, talvez a gente não precise de tantos chips ou tantos chips de ponta, porque, salvo engano, eles usaram um volume de chips bem modesto ali para realizar a operação deles. Como é que foi a visão de você sobre isso? Se isso alterou muito a percepção de vocês, assim, de tipo, poxa, talvez a demanda pelo nosso serviço talvez não seja tão grande. E como é que vocês enxergaram, né, o DeepSeek foi uma novidade que, né, afetou bastante o mercado, que veio algumas semanas atrás somente. Na verdade, foi o contrário, tá? A gente já acompanhava todo esse trabalho deles, devido a restrições que foram impostas à NVIDIA há uns 2 anos atrás na venda das GPUs de modelos mais high-end para a China. Nós tivemos que desenvolver
um novo modelo que era só para atender o mercado chinês. E foi com base nesse modelo dessas GPUs que eles desenvolveram esse novo chat deles lá, GPT deles, né? Na verdade, isso abriu muito as nossas portas, porque as empresas que até então tinham a percepção de que somente poderiam desenvolver esse modelo de linguagem usando o que há de melhor da NVIDIA, não, ele consegue agora utilizar outros modelos, né? E isso para nós não foi uma novidade, como não vai ser ao longo desse ano. O mercado vai poder ver novas empresas desenvolvendo redes neurais similares, usando outros modelos de GPU. Só que a tendência é o quê? O que é muito importante para as empresas começarem, vamos dizer assim, relativamente pequeno, porque nem todas as empresas têm a necessidade de ter um modelo de linguagem muito grande e investir muito grande desde o início. Ela vai começar na sua jornada de investimento e nesses conceitos computacionais. Ela vai começar ali, pode ser com DeepSeek ou com qualquer outro que vá surgir, mas em algum momento ele vai ter resultado e vai começar a acrescentar mais dados. Vai começar a ter mais dados e vão surgir novos resultados. Com isso, ele vai ter uma base grande que ele não vai ter como não migrar para o que a gente também já tem pronto, que é a nossa geração Blackwell, que quando a gente anunciou a Blackwell, nós já dizemos, né, já fomos ao mercado para dizer, olha, essa geração são para os hyperscalers, não é para as corporações, porque eles precisam de um poder computacional muito maior do que as corporações de maneira individual. Eles são um grande parceiro, tem um papel muito importante dentro de todo esse ecossistema que a gente vive hoje, porque nós mesmos somos os primeiros a falar para os nossos clientes: não faça nenhum investimento local até que você entenda o que que você quer processar, o quanto isso te retorna para o teu negócio. Então comece na nuvem. Eles têm a experiência, têm todo o conhecimento, têm todas as pessoas capacitadas para te prover esse suporte para você começar a sua jornada de inteligência artificial amanhã. Então, assim, esse também é um paradigma que a gente tenta trocar nas empresas no sentido de você quer começar a adotar IA, né? Em primeiro lugar, o que que você quer automatizar aqui? O que que é o mais crítico no teu negócio e quanto isso te custa? Eu não sei quanto isso te custa. Quando você começa a entender, poxa, mas se eu pudesse fazer isso mais automatizado, eu poderia fazer isso e aqui, então começa daí. Não é começar do todo, de fazer tudo de uma vez só. Não existe isso. E não é fez aquele um investimento hoje, ou começou hoje, já quer estar pronto amanhã. Não. Isso vai estar pronto ao longo de X anos. Você tem que treinar, tem que retreinar, tem que inserir mais dados, você tem todo um processo, né, que a gente chama de treinamento, de processo de inferência, né, você tem um processo de reaprendizado daquela rede neural e aquilo entra num ciclo e você vai ter que acompanhar esse ciclo até que você tenha, vamos dizer assim, na ponta dos dedos, você acordar. Qual gestor hoje não gostaria de falar: "Como é que está o meu mercado hoje aqui? O que que eu tenho em estoque, quanto que eu posso, faturar, qual das minhas lojas hoje tem mais probabilidade de vender isso ou aquilo", enfim, aí, como eu falei, tudo pode acontecer, entendeu. Então, acho que as empresas estão começando, até porque na formação, tudo também começa na formação dos novos profissionais. Já começa a ver também, universidades oferecendo cursos focados em inteligência artificial, coisa que você não tinha até uns 2 anos atrás, entendeu. Então, assim, até o método de ensino está mudando, né, então a gente está bastante confiante e tudo muda muito rápido, né. Então, esse aqui é o muita gente nos pergunta qual é o que que a NVIDIA vislumbra daqui a 1, 2 anos. A gente vai falar: "O que que a gente vislumbra daqui a 6 meses", porque isso que a gente está fazendo agora vai desenvolver de uma maneira X que vai chegar nesse nível daqui a 6 meses, entendeu. Então tudo muito rápido. Então eu falo para as empresas o seguinte: "Foca no agora, o que que você quer resolver agora, que só você sabe quais são as tuas dores, eu não sei. Aí eu vou buscar no meu ecossistema os parceiros, as ferramentas para te trazer e você vai colocar aquilo
no seu dia a dia. Perfeito. Então a DeepSeek, apesar de ter dado um susto grande nas ações e tudo mais, para vocês não foi uma surpresa tão grande, não foi algo que abala É, a gente não que esperava que fosse, vamos dizer assim, oscilar tanto da maneira que está oscilando, mas aí é algo que a gente não controla, né? Aí é o mercado, entendeu? Tanto é que o nosso compromisso em anunciar novos produtos, novas tecnologias, continua o mesmo. e vocês e a expectativa de demanda para os produtos de vocês se manteve a mesma, não teve nada que alterou por conta disso? Por conta disso, não. Está tendo algumas mudanças em virtude das diversas guerras aí geopolíticas que estão acontecendo no momento, né? Outro fator aí que Uhum. pouca gente leva em consideração, né? Se for parar para pensar, nós estamos vivendo no momento atual com bastante incerteza política, bastante incerteza econômica, que a gente entende que as grandes corporações não podem se comprometer a fazer grandes investimentos até que isso se acalme um pouco, né? Então, obviamente, não só afeta vamos dizer assim, o valor da Nvidia, mas de todo, se você for olhar, toda a cadeia, né, de tecnologia e todos os segmentos estão, de alguma maneira, passando por um momento aí um pouco. De maior cautela e tudo mais. É, Justamente nesse ponto que eu acho que eu queria tocar, que acho que afeta vocês, é justamente como você falou, afeta muita gente do ramo corporativo, até porque a gente está vivendo um pouco como se fosse uma guerra fria corporativa ou comercial, né? E assim, você citou a questão da restrição para os chips, né? Para o pessoal que não sabe, como é que funciona essa restrição, né? E era uma restrição especificamente para vender para a China, né? Tem outros países que estão juntos com isso, como é que isso funcionou? então, começou para a China e, obviamente, outros países como Rússia, né, como alguns países do Oriente Médio. Mas durante a última semana ali do presidente Biden, antes dele sair, ele assinou uma nova lei que restringe o acesso a GPUs da NVIDIA a, a praticamente todos os países, exceto 18 países no mundo. Ou seja, em resumo, todos os países da América Latina entram na categoria 2 que eles têm lá, né, o Tier 2, onde existe uma restrição na compra de GPUs, né, um limite sem restrição, sem licença, de até 1.700 GPUs por ano, por país, que é nada isso. E acima disso, até 50.000 GPUs, tem que ter uma licença de exportação para esses países. Ou seja, as empresas para as quais a gente vende a nossa solução têm que solicitar essa aprovação ao governo americano, informando que essas GPUs estão vindo para o Brasil e que vão ser utilizadas para A, B, C, D, tal, tal, tal. Ou seja, Uhum. inibe um pouco, como é que fala? Vai dar um pouquinho mais de burocracia para trazer essas GPUs para o Brasil. Obviamente também os hyperscalers, eles têm também um limite de trazer até 7% do número de GPUs que estão instaladas no país hoje. Dentro do nosso cenário, tá, do que a gente tem instalado dentro dos provedores de cloud, né, os hyperscalers, e dentro do que a gente tem visto de projetos, essa lei não vai afetar tanto para nós aqui. Por quê? Você, como uma corporação, se você não tem a necessidade de rodar o teu código no país, você continua contratando o teu hyperscaler e ele vai jogar o teu trabalho para rodar num outro continente que não tem problema nenhum para você, né? Até porque hoje não tem muita essas dúvidas em relação à questão de segurança. Eles têm o que há de mais moderno em termos de, né, dar para você a tua privacidade e a segurança de rodar em qualquer lugar do mundo. A gente espera que até 15 de maio isso mude, esse cenário mude, porque não é nenhuma empresa gostaria de estar produzindo algo Não poder vender. e não poder vender, entendeu? Então, assim, não seria também uma surpresa para nós, a gente está acostumado com todas essas adversidades que sempre nos impuseram, seja por falta de conhecimento do que a gente faz, então é sempre a dúvida como que uma empresa de gaming está sendo a maior provedora de GPUs para inteligência artificial, ou antes para o mercado de computação de alto desempenho, para o mercado automotivo, quem são eles, né? Então, assim, por isso que com a mentalidade de uma startup, a gente consegue rapidamente desenvolver uma nova técnica que
os legisladores olham e falam: pô, peraí, calma, calma, a gente não, isso aqui não pode. É, mas isso aqui você. Ah, não, isso aqui você pode vender. Olha, agora tu também não pode isso. Aí a gente tem que estar se inovando. Então, para se inovar nessa maneira eficiente e rápida, você tem que ser uma empresa de tecnologia. Perfeito. Então vocês têm que constantemente lidar com essas travas governamentais, né? Ainda mais agora, isso é Ultimamente mais tem uma pedra no sido, sapato. ultimamente tem sido assim, entendeu? Mas a gente espera que mude porque não vai só afetar a NVIDIA. Nós vivemos hoje numa economia global, Uhum. né? Então você tem o atual presidente americano também, né, discutindo questões tarifárias, que isso vai impactar toda a economia. Então, aqui no Brasil também a gente tem tido bastante interação com os órgãos do governo, principalmente ministérios de ciência e tecnologia, porque existe um plano brasileiro de inteligência artificial que é excelente para o país. Nós temos grandes pesquisadores no país, nós temos muitos laboratórios nacionais que têm gente altamente capacitada para trazer técnicas de inovação para o país. Só que isso acaba travando tudo isso, né? Então inibe a inovação. E inovação com burocracia não funciona. Perfeito. Entendeu? E você citou essa questão do novo presidente por lá, a gente vê a coisa mudando muito, né? E os Estados Unidos dita muito como é que tá o ritmo global das coisas. Tem essas questões tarifárias, ficou muito em voga ali, questão de commodities e tudo mais. Para o setor de vocês, o que que mudou? E como é que vocês, primeiro, como é que vocês enxergam a nova administração, né, do Trump? Se ele é mais amigável, digamos assim, se tem perspectiva disso mudar? E, enfim, como é que vocês estão enxergando essa guinada nova por lá? Então, a gente entende que os países têm que se proteger, né? Já que existem essas ameaças eh, constantes aí entre países. A gente é uma empresa americana, então a gente está ali para cumprir com todas as regras que o governo vai impor. Ao mesmo tempo, a gente está dando as nossas sugestões no sentido de não adianta privar só dessa maneira, porque a gente está lidando com seres humanos. Uhum. Se os Estados Unidos limitar muito a oferta das suas tecnologias, que queira ou não, muito das nossas ideias surgem de empresas americanas, de americanos, você vai abrir oportunidade para outros países estarem desenvolvendo também tecnologias similares. E aí? Como é que você vai depois deter, né, ou segurar esse avanço de outros países? Então, a gente tem tido mais interação do que a gente tinha antes com os governos, mostrando o valor, o benefício do que a tecnologia traz para nosso dia a dia, né? Não é só a NVIDIA que está sendo só a protagonista. Existe todo esse ecossistema que a gente criou que está realmente também olhando com uma certa preocupação, né? Então, obviamente, essa questão de impostos, a gente já começa a ver que o atual presidente impôs ali alguns impostos para países como o Canadá, México, inclusive para o Brasil, mas já deu um passo atrás. Não, então vamos adiar um pouco quando começa. Ou seja, ele tem que cumprir a campanha de governo dele. Não é muito meu dia a dia falar desse nível político, mas, obviamente, isso afeta, né? Então, a gente aqui no Brasil, principalmente, a economia está muito bem atrelada lá ao que acontece nos Estados Unidos, né, como você comentou. Então, vamos ver, tomara que isso não mude muito, porque somos um país que com um nível de exportação muito grande, não na minha área de tecnologia, na verdade, a gente importa. Aqui a gente está também lidando com o governo na questão de melhorar a tributação dessas GPUs, porque elas não são GPUs para um consumo, não é para game, são GPUs, são arquiteturas de hardware que, tendo uma tributação mais acessível, faz com que os gestores, os empreendedores, comecem a comprar mais localmente. E o que que acontece hoje com a oferta das nossas soluções? Você é um empreendedor, você não precisa importar um servidor para dentro do país. Você pode montar isso lá fora e você acessa remotamente. Você economiza aí uns 40, 60% fácil do que trazer o produto para dentro do país. E não é só a questão de trazer o produto. Você acaba não usando mão de obra local, você acaba não incentivando o desenvolvimento de novas funções aí, né? E isso você leva o conhecimento para fora do país. Então a questão é
como que a gente traz também esse nível de profissional para dentro do país. E hoje você citou essa questão de tributação. Hoje você encara então que esse setor de vocês ele acaba sendo super tributado aqui no Brasil, que isso é uma trava para a gente se desenvolver mais? Assim, não é super tributado, é que ele é classificado como se fosse um produto de consumo. Então ele tem um imposto maior do que a gente acha que seria o ideal. Que é diferente lá fora também, imagino. Como assim, diferente lá fora? Esse tributo é diferente em outros países. Assim, e lá é muito mais competitivo. Como Uhum. se fosse um produto que é de extrema necessidade para o país se desenvolver. Então, assim, não que sejamos suspeitos de falar isso, não é isso, mas é. Hum. Porque se hoje você tem uma indústria que talvez não consiga se modernizar, porque o custo dela para ela adquirir esses equipamentos é muito alto. O tributo é muito alto. Olhando desse ponto de vista, a gente entende por quê? Porque quando foi classificado, olhando um produto que é para game e um produto que é para desenvolvimento industrial, eles são idênticos. É como se você fosse tributar um carro sem ser tração a 4 rodas e o outro com tração a 4 rodas, mas esse aqui a 4 rodas é para você produzir. Então você não pode ter a mesma tributação do que o outro que é para você se divertir, entendeu? Perfeito. E sobre esse tema de IA ainda, sobre os avanços e tudo mais, ah, e tecnologia, a gente tá falando de Brasil aqui e tudo mais. Quando a gente olha, na introdução aqui eu falei muito sobre o valor de mercado de vocês, né, o tamanho que a empresa ganhou, e assim, quando a gente olha lá para os Estados Unidos, você pega Nasdaq, S&P, você sempre tem Apple, Microsoft, vocês agora, né, que entraram nesse clube do trilhão, assim, mas em grande parte as maiores companhias são companhias de tecnologia. Aqui no Brasil assim, a gente pega a bolsa, as maiores companhias são do que a gente chama de velha economia, né? Você pega basicamente bancos e commodities, né? Basicamente Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale, né? Mineradora, companhia de petróleo, bancos. O que faltaria, assim, a gente citou essa questão de tributos, né? Que certamente é uma trava, mas além disso, o que falta para o Brasil ser um país mais moderno, ter mais tecnologia? O que tipo de coisas a gente teria que ter para a gente, num futuro, ter uma Nvidia brasileira, digamos assim, uma companhia que tenha que seja líder de mercado, que seja relevante no seu nicho, dentro do universo de tecnologia, em solo brasileiro. Então, aí começa tudo na questão da educação, né? De como esses profissionais estão se formando. Eu tenho o privilégio de atuar, né? De interagir com muitas startups aqui no Brasil. É incrível o número de pessoas, né? Com poder ali, um conhecimento altíssimo. Infelizmente, não tendo acesso ao que há de melhor em termos de hardware, na velocidade que os seus, vamos dizer assim, concorrentes têm fora do país, e também o espírito que eles passam, né? Quando você vai dentro de uma incubadora, você vê lá, vamos dizer, o pessoal mais jovem, né? Com uma cabeça que não parece que não está tendo nenhuma crise no país, ou que nunca teve, né? Na verdade, a gente não está em crise, a gente sempre teve esses desafios, né, em relação à nossa economia, junto às outras economias globais. Por isso que a gente gosta muito de atuar com as startups, porque é ali que a gente vê potenciais, né, e a gente tem algumas que hoje já nascem nativas ali com foco em inteligência artificial, né? E você começa também a ver outras empresas que já começa a surgir dizendo: "Não, eu não sou uma empresa de calçados, eu sou uma empresa de inteligência artificial que desenvolve e fabrica calçados". Então, assim, temos um potencial enorme, falando aqui, a gente tem um carinho muito grande, com as startups. Temos um programa que já tem 9 anos, com mais de 22.000 startups no mundo todo. No Brasil, são mais de 500 startups que são, vamos dizer assim, aceleradas pela NVIDIA, mas aceleradas diferente de qualquer outra empresa que as acelera. Nosso foco é dar a elas conhecimento em como utilizar as nossas plataformas de hardware e software. Eles não compram nada de nós, eles não têm nenhum vínculo comercial conosco, mas eles têm uma parceria muito grande que a gente passa muito tempo ensinando a eles a como melhor usar as nossas capas de software, e quando eles vão ao mercado, vão utilizar de maneira correta as nossas arquiteturas de hardware. Então é bastante gratificante quando a gente trabalha ali
com as companhias de tecnologia, que são as startups. Passado 2, 3 anos, eles ligam: "Ó, Márcio, agora eu vou poder comprar aquele hardware, porque me compraram aqui e agora eu tenho dinheiro para isso". Então, é uma satisfação enorme. Isso se multiplica. Isso se multiplica de uma maneira muito, assim, natural e positiva, que nos coloca onde a gente está agora. Então, toda esse essa movimentação, igual você comentou de valor comercial, né, hoje a gente fica ali oscilando, primeira empresa do mundo, que o mercado julga ser a primeira, segunda, a terceira e tal. Para nós é tipo: "Vamos embora, vamos continuar aqui". Nós temos aqui 22.000 startups, tem mais de 10.000 empresas corporativas que entenderam o que a gente faz e estão comprando da gente. Então, foca nesses caras aí. O resto vai ser resultado do nosso trabalho. Como o nosso CEO, voltando na figura do CEO, ele sempre fala: "Joga o jogo, o resultado vai aparecer. Se a gente vai ganhar ou não, não sei, mas se jogarmos corretamente, a gente vai ganhar". Isso é direto. Ele fala em inglês: "Play the game, the score will come". Então, tudo que a gente faz hoje de projetos com grandes corporações é começar hoje, devagarinho, passo a passo, daqui a 1, 2 anos, fechamos. Para quem olha de fora: "Poxa, a NVIDIA deu sorte, ganhou aquele projeto". Não, amigo, a gente está ali com aquele cliente há um tempão ali, mostrando, entendeu? Então é isso que a gente faz. Deixa eu só voltar naquele tema ali que a gente estava falando sobre geopolítica, sobre coisas globais. A gente tem meio que essa guerra fria tecnológica, de certa forma o DeepSeek veio nesse sentido, né? Porque você tinha a OpenAI, que é lá dos Estados Unidos, e a DeepSeek surgiu com essa proposta de ser muito diferente. Como é que vocês enxergam esses dois polos hoje? Os Estados Unidos estão, de fato, mais avançados em termos de tecnologia do que a China? Como é que vocês enxergam essa disputa entre esses dois lados? Tem algum lado que está se sobressaindo, os dois estão em páreo? Como é que vocês enxergam isso? Bom, como provedor de tecnologia para os 2 países, a gente adora isso, né. Essa Então competição. não vou negar. A China tem um número grande de patentes de inteligência artificial, inclusive até maior do que os Estados Unidos, por isso que talvez, vamos dizer assim, essa preocupação do governo americano, né. A gente, ao longo dos últimos anos, a gente viu um investimento muito grande das universidades chinesas em investir em novas infraestrutura. Então, assim, a gente espera que, obviamente, todos esses recursos tecnológicos sejam utilizados, como na grande maioria é utilizado para desenvolver coisas que trazem benefícios para a nossa sociedade, né. Então, assim, é difícil dizer, cara, porque, de novo, a NVIDIA como NVIDIA, ela não tem nada contra a esses com esses países que estão sendo, vamos dizer assim, escolhidos pelo governo americano para não ter o acesso ao que há de melhor, né. E obviamente a gente respeita isso muito bem, porque é uma decisão que eles devem estar enxergando que pode ser ruim para eles, né. Então a gente vai continuar ali esperando as regras e, dentro das regras, continuar entregando o que a gente pode entregar para manter esses mercados aí também, em contato com o que há de melhor de tecnologia. E hoje, num cenário ideal, vocês gostariam de estar vendendo para todo mundo sem essas restrições, Com né? certeza, com certeza. E a gente ainda conseguiu, com as restrições, você vê, impostas, continuar entregando acima do resultado esperado. Por isso que, vamos dizer assim, estamos pagando, vamos dizer assim, o preço do nosso sucesso para muitos, mas para nós não, para nós é o preço do trabalho que a gente sempre fez, de estar ali simples, focado em atender uma demanda e abrir novos mercados, porque hoje a gente tem, 17 mercados que a gente atua. Aí as pessoas: "Pô, mas como é que vocês fizeram tudo isso?". A cada ano a gente sempre focou: "Vamos desenvolver aqui um framework para a área de energia, um framework para a área de manufatura, varejo, telecomunicações, saúde", e assim vai, mídia, entretenimento, manufatura. Então, a cada ano a gente vem desenvolvendo um novo conceito, agora a área de robótica, cidades inteligentes. Por isso que hoje a gente tem esse ecossistema de software que a gente já consegue entrar nesses mercados todos sem ter um produto final. Eu te dei a ferramenta. Cabe a você, com o teu conhecimento, aplicar essa ferramenta e desenvolver o teu produto.
e a propriedade intelectual é toda tua. Poucas empresas fazem isso. Por isso que, como eu já havia comentado, muita gente fala: "Por que que a NVIDIA não entra no mercado de telefone celular?" Porque hoje já começa a ter muitas técnicas de IA, sendo iniciadas no processo de inferência no teu celular. Você tira uma foto, você segmenta ela, tal, tal. Eu falei: "Não, não. Quem fabrica celular e muito bom são as empresas de celulares. A gente vai colaborar com eles para ver como que esse processo, essa jornada que eu começo tirando uma foto aqui, essa foto eu faço o meu upload para um site, do upload do site eu boto uma informação onde eu tenho a posição geográfica daquela foto, enfim, aí começa, é o que a gente vive hoje, é muito, muito dinâmico, muito rápido, mas a gente respeita e é o que a gente fala, eles fazem o melhor celular. A gente vai continuar fazendo aqui o que há de melhor na infraestrutura, no americano falando, né, no inglês, o backbone. Esse é o que é o nosso foco. Estar ali por detrás dos bastidores, né, desenvolvendo as ferramentas, afinando os instrumentos para vocês brilharem, entendeu? Então quando as pessoas perguntam, como é que é o go to market da NVIDIA, como é que vocês vão ao mercado, qual é a estratégia? Sempre foi essa. E assim, trocando um pouco de assunto, né, acho que sempre que a gente fala de IA, sempre tem aquela discussão meio do receio, né? De assim, a curva de aprendizado e de como as coisas evoluem, ela é meio exponencial, né? Então, assim, nos últimos anos a gente viu as coisas crescerem, novas tecnologias, várias novidades de uma maneira muito rápida, né? Como a gente estava conversando aqui, coisas novas surgindo a uma velocidade assustadora, e a gente tem até algumas figuras que defendem que a gente tem um certo freio, que a gente toma cuidado com esses avanços. Você que está dentro do ramo, assim, existe algum risco de a inteligência artificial, né, crescer de uma maneira desproporcional, ou crescer fora de controle? Tem riscos nesse ramo? Você que está dentro da empresa, como que vocês isso está em discussão? Como é que você enxerga isso? Não, porque você vai ter que ter sempre a interação humana validando tudo isso, né? Aí existe um pouco, vamos dizer assim, da ficção científica, né, onde a gente vê algumas alguns filmes que os robôs ali vão, né, Uhum. se rebelar, mas não. O que a gente tem hoje de assertividade, o que a gente tem hoje de diversos frameworks transformando dados em novos dados, é em virtude de um profissional com muita experiência, validando, inserindo dados, controlando, eh, as alucinações que saem desses cálculos, né, das redes neurais, através de técnicas que regulam isso daí, entendeu? Então você tem que ter o profissional. Esse é difícil de dizer que a IA vai substituir o ser humano. Todo mundo fala isso, normal isso. Mas não vai. Eu uso bastante todos os dias as ferramentas que estão à minha disposição. Só que é tudo muito novo. Nós estamos começando 2025. A gente vem falando de IA generativo metade de 2022, vamos dizer assim, para ser mais honesto. Mas começou muito quando o chat GPT veio a público. Aí vem ferramentas como Copilots da Microsoft, que hoje duvido que uma empresa fala, não, isso aqui não me atende. Claro que atende, é excelente. É uma ferramenta e tanto. Entendeu? Então, assim, e aí olhando nesse contexto, estamos falando da IA moderna, tem 3 anos. Se formos correlacionar isso a um ser humano, que ser humano que com 3 anos consegue te entregar uma informação tão certeira? Eu acho que o erro das pessoas também é que quando vão pela primeira vez ou pouco usam esses recursos, né, inovadores, acha que me responde isso e aquilo. Pronto, não, a resposta está errada. Eu falo, calma, como que você perguntou isso? Por que você não deu mais informação? Porque aí ele vai buscar mais informação para te dar. Então, aquela frase, salvo engano, foi um gestor que falou isso, né? Que em alguma conferência sobre tecnologia, que ele falou assim: Poxa, nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Dá pra dizer que isso ainda é verdade? Com certeza, é uma correlação ali que vai sempre coexistir. Não tem jeito. Outro dia eu estava vendo um filme que era um depoimento de um engenheiro da IBM mostrando lá em 1964, dizendo: essa máquina, em algum momento, todo mundo vai ter em suas casas esse computador que vai permitir com que o homem trabalhe de maneira. Isso, né? Uhum. 64, entendeu? Foi, né, uma das últimas grandes revoluções que a gente teve, né, da era da computação.
A outra veio em 93, quando o Jensen fundou a empresa com o conceito de trazer um processador para melhorar a qualidade gráfica de games, né? A questão de cálculo de polígonos, de trazer uma tela colorida com qualidade gráfica que não tinha até então, entendeu? E desde então é o que a gente tem agora. Agora a gente já começa a entrar na era da computação quântica, que hoje todos os simuladores quânticos ou computadores quânticos têm GPUs, porque você não consegue ainda ter um supercomputador sem o uso de GPUs. Nós temos ferramentas para essa nova era que vai vir. Não tem como não vir. Está mais do que provado que vai ser, que vai ser não, que é muito mais rápido o cálculo quântico do que com o uso de GPUs. Mas até lá, você vê, nós estamos de 93 até 2025, 30 e quantos anos? 35 anos. Mais de 30 anos aí. Então, é. A gente também estima. Computação quântica talvez não demore 30 anos, pode ser 10, pode ser 15, não sei, tudo muda com muita velocidade. E a gente vem apoiando. Pela primeira vez, nas nossas conferências anuais, nós vamos ter ali um AI Quantum Day, para mostrar para o público o quanto a gente está também inserido no que há de mais moderno. Essa é a nossa preocupação. Como que a gente abre novos mercados e não como que a gente lidera um mercado. Nunca trabalhamos nesse conceito. Então, um outro ditado que o nosso CEO fala, ele sempre relembra, nós somos market makers, not market followers. Você não vai ver em nenhum resultado de NVIDIA que temos 80% do market share. Não, não, não. Isso quem fala são os analistas. A gente não. Nós queremos ser lembrados sempre como os pioneiros desse mercado. A tendência é que, sendo pioneiro, você vai ter uma liderança. Mas isso não evita ninguém de te copiar. Como ele sempre relembra, você tem 6 meses de liderança sobre qualquer concorrente teu. Depois de 6 meses, todo mundo já entendeu o que você faz. Teu computador vai lá, compra a tua GPU, desmonta esse negócio aí. Deixa eu ver como é que faz isso. Faz igual. É isso. Sempre foi assim. Perfeito. E também trocando de novo um pouco de assunto, só ainda falando mais da porta para dentro do business de vocês, nos últimos meses a gente teve essa mudança de administração dos Estados Unidos, teve muita empresa que mudou algumas regras, principalmente as empresas de tecnologia tiveram algumas guinadas, e na parte de cultura também teve algumas mudanças, né, de política de diversidade, algumas companhias voltaram atrás, reduziram os investimentos nesse nicho. Como é que a NVIDIA olha para políticas de diversidade e se vocês tiveram alguma mudança do ano passado para cá? Nenhuma mudança, não, a gente apoia tudo isso e queremos continuar dentro do que nós achamos que é o correto para os nossos colaboradores. Não temos, por exemplo, nenhuma política de que os colaboradores têm que trabalhar na corporação, até porque se tivéssemos isso hoje não ia ter vaga para todo mundo, que a gente cresceu tanto nesses últimos anos que, por mais que a gente tenha 2 novos prédios que são super futurísticos e maravilhosos, não vai ter vaga para todo mundo. Mas, como eu te comentei, o foco é no cliente. O foco é como, em conjunto, nós trabalhamos para levar a solução no cliente. Então, assim, não tivemos nenhum pronunciamento oficial quanto a essas mudanças. Pelo contrário, o nosso CEO sempre nos relembra que estamos ali para prover aos nossos colaboradores a oportunidade de fazer, de realizar ou executar o trabalho dos seus sonhos. Então, nós também impulsionamos a todos os colaboradores, parece até que não é verdade, mas é fato, de você trabalha hoje nessa equipe, ok, você quer ir para outra lá, ok, vai lá, vê se você tem o perfil e tal. Não podemos parar, eu principalmente como um dos líderes, não posso dizer, não quero que o Eduardo saia daqui, o Eduardo tem que ficar aqui, porque ele é bom, eu quero ele aqui. Não, pelo contrário, Eduardo, vai. A gente vai dizer, por que você não vai para lá, cara? Você tem um perfil de ir para lá, vai lá. Às vezes o colaborador fica até com medo, né? Tipo assim, te tiro da zona de conforto. Porque se eu não tirar, como é que você vai conseguir ter alguma inovação? Como é que você vai se sentir? Então a gente estimula muito isso, entendeu?
Então a cultura de vocês para esse tópico em específico, diversidade, não mudou muita coisa do que vocês Zero, tinham antes. zero. E vocês tinham alguma coisa específica? Porque algumas marcas voltaram atrás porque justamente tinham, sei lá, investiam muito, patrocinavam eventos, faziam um monte de coisa, cortou tudo. Vocês têm alguma iniciativa em específica que você gostaria de ressaltar? Algo? Olha, aqui no Brasil nem tanto, mas a nível global a gente tem apoia, né? Não tem essa questão de discriminação. Nunca teve. Entendeu? Então, isso é algo que. E não houve nenhum pronunciamento de que iríamos cortar qualquer suporte a isso, né? Então, a gente, na verdade, tem um programa não só de benefícios, que é bastante assim, diferenciado do mercado para todos, né? Então, isso é o que nos faz. Você vê, eu estou há 15 anos na empresa, mas, para te falar a verdade, a cada ano parece que é uma empresa nova. Perfeito. Então, eu acho que o maior desafio é a gente passar esse conceito para os novos colaboradores, né? Como a gente, vamos dizer assim, ajuda os colaboradores quando entram, principalmente os novos, de entender, cara, aqui a gente faz coisas que outras empresas não fazem. E a gente tenta ao máximo pregar isso daí, porque a gente fala, não, não, se você fazer assim, porque muita gente vem, não, vamos fazer dessa maneira, tem uma planilha. Esquece planilha, cara. Vem ter planilha para quê? Entendeu? Então. Nesse sentido aí de colaboradores e tudo mais, até pra gente se encaminhar para o final, Uhum. como acho que assim, das companhias dessas de tecnologia, acho que às vezes as que mais viralizam quando o pessoal faz vídeo, tipo, como que é trabalhar no Google, como que é trabalhar na Microsoft, porque sempre o escritório é muito bonito, tem um monte de coisa pra fazer. Como que é trabalhar na NVIDIA? Tem alguma coisa que você gostaria de falar pro público, que você fala, poxa, isso aqui é muito diferente, que a gente faz, ou do que você visitou das unidades lá fora, né, nos Estados Unidos, como é que são os benefícios de vocês hoje? Com certeza, assim, a gente tem. Não tem muito essa cultura de escritório bacana, não. Às vezes eu até falo, pô, podia ter um escritório bacana aqui. Mas, de novo, a gente não passa o tempo dentro do escritório. Eu, por exemplo, eu vou no meu escritório aqui em São Paulo, sei lá, uma vez por semana. Porque a gente acaba passando muito tempo no cliente, né? E o que eu levo disso daí é que, independente se você trabalha em vendas, em marketing, na área técnica, na área de desenvolvimento lá de software, o cliente te liga, todo mundo ajuda. Não tem aquela cultura, não, isso não é comigo, isso é com o fulano. Fala, tem que falar com ele. Não, não. Cada um ajuda e depois o pessoal se reúne, olha, ele me comentou isso, o que que a gente pode trazer? Ou seja, as estratégias que a gente tem é muito customizada, muito pontual para atender a demanda que o cliente nos traz, entendeu? Temos um escritório aqui em São Paulo, obviamente, mas normal, não tem um atrativo que justifique a pessoa ir lá, porque, de novo, é ao contrário. O que que você precisa de resolver que eu te levo à tecnologia, entendeu? Então, obviamente, quem tiver oportunidade, fica aí o convite para todos. Quem tiver oportunidade de ir em Santa Clara, lá nós temos lá o Endeavor, que é um dos nossos prédios mais novos, né? E bem futurístico, prédio sem paredes, todo de vidro e polígonos, enfim. Tem toda essa maneira de mostrarmos, né? Porque existe, vamos dizer assim, uma competição saudável entre as empresas ali no Uhum. Vale do Silício de quem tem os prédios mais bonitos, né? Então, ali fica aquela guerrinha. A gente recebe bastante visitantes no nosso escritório. Temos um centro chamado EBC, que é o nosso Customer Experience, onde ali ele vai ver várias demos, né? Nós estamos para trazer alguns aqui para o Brasil também, porque a gente vê que é necessário que os clientes entendam como aplicar esses conceitos no seu negócio. Então, espero que já no segundo semestre também aqui no Brasil a gente tenha algo para trazer um pouco mais dos clientes no nosso escritório, mas o Uhum. foco mesmo é Claro. é na rua. Pô, legal. E só pra gente fechar esse tópico, pro cara aí de, sei lá, de dev, pro cara de TI, qualquer pessoa que esteja assistindo a gente que queira trabalhar, qual que é o principal ponto forte, assim, que você acha que, poxa, é legal trabalhar, é interessante trabalhar na NVIDIA por conta disso? Tanto do lado de benefício, quanto do lado também de crescimento profissional. Poxa, isso aqui é legal porque você consegue crescer, você tem isso aqui. Eu diria que o perfil dos nossos funcionários que a gente busca são pessoas que querem aprender um novo conceito computacional, né? A gente já oferece muitos cursos online,
sem custo algum para várias, né, aberto ao público. Então, assim, eu diria que uma grande maioria de ou de candidatos que chegam até nós não conhece metade do que a gente já tem disponível na web para se capacitar. Então, assim, a minha sugestão para essas pessoas que pensam em trabalhar conosco, conhecer os nossos programas de desenvolvedores, que é o Developers. Nós temos um programa chamado Deep Learning Institute, com vários cursos online, alguns pagos, outros gratuitos, porque não que a gente seja uma empresa que tenha foco em entrar nessa área de ensino, mas se a gente não fizer isso, a pessoa não vai se capacitar. E quando vier a trabalhar, que estejam realmente preparados, porque onde a gente mais foca é o que você conhece das nossas soluções de software. Porque o hardware todo mundo conhece, então as pessoas têm que ter essa visão, se preparar melhor, né? Porque eu digo não só para a NVIDIA, mas qualquer outra empresa, de conhecer o que exatamente aquela empresa faz. Então, foi assim que eu também me capacitei na empresa. Na época, por mais que tinha uma outra visão, mas você tem que conhecer a empresa e entender que você agrega. Se você gosta de programação, né, gosta de trabalhar com isso, com desenvolvimento de software, a gente tem sempre muitas vagas em aberto para desenvolvedores de software, porque é aí onde está o nosso principal diferencial em relação, vou dizer assim, a qualquer outra empresa que atue no nosso segmento. Perfeito. E para fechar, então, a pergunta que a gente faz para todo mundo que senta aí na sua cadeira, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como diretor da NVIDIA? Olha, em geral, o meu melhor dia é quando eu recebo de um cliente, que a gente chama de parceiro também. Por que parceiro cliente? Porque antes de ele se tornar um cliente, ele é um parceiro, porque ele vai entender, ele adota as minhas soluções de software, ele me ouviu que esse seria o mais indicado, então ele compra, ele se tornou um cliente. Quando ele me liga, olha, conseguimos resolver aquele problema, conseguimos ou vender aqui a nossa ideia para a empresa tal e queria te agradecer. Então isso é direto, isso acontece com uma frequência muito grande. Então isso para mim é um melhor dia, porque é como eu falo para os nossos colaboradores. Ok, vibre em qualquer venda, seja de uma GPU, seja de 1000 GPUs, porque se formos falar de produto, nós vamos ter produto que custa $59 e um produto que custa $500.000. E eu falo para eles, a vibração tem que ser a mesma, porque quem comprou o de 59, ele está começando na jornada dele de inteligência artificial. E não é tipo, comprou uma plaquinha. Não, 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 ele comprou uma solução. Vibrem, né? E o pior dia, cara, pior dia, sei lá, quando tem que dar bronca a algum funcionário, né? Só nesse exemplo, está há bastante tempo lá, né? Até antes da entrevista você comentou que você está desde 2010 na NVIDIA. Desses bons dias aí que você falou, de melhores dias de fechar algum negócio específico, teve algum que te dá muito orgulho, algum que você fala, putz, esse aqui foi muito marcante, um só que você gostaria de citar para a gente fechar aqui? Cara, um só que citar, porque tem vários, né? Hoje a gente tem uma responsabilidade grande em várias indústrias, e, de novo, eles começam pequeno, né? Então, hoje a gente vende muito supercomputadores para empresas no setor de petróleo, setor de finanças, mas é quando você vê aquela jornada. É difícil eu falar, vendi um grande projeto para o banco tal. Não, não. Quando eu vendi esse grande projeto, na verdade, começou lá atrás, quando eu vendi a primeira GPU. Ou quando eu cheguei para o cliente e falei, por que você não está usando aquela infraestrutura que está ali, que está subutilizada? Usa ela lá, otimiza, depois você volta para comprar aqui conosco. Então, assim, o nosso trabalho, por mais que seja de vendas, temos as nossas metas, não tem como não ter, mas o nosso trabalho é muito de prestar essa consultoria bem específica, bem tecnológica, para que aquele grupo de profissionais realmente atinjam o seu objetivo, entendeu? Então, assim, não tem um projeto em si, porque não foi algo assim, me dei bem que vendi isso para um cliente. E que a maioria do tempo a gente tem também, muito, principalmente agora, clientes que querem vir pesada. Não, eu quero comprar 5 desse daí. E nós somos o primeiro a falar, você não precisa nem um desse daqui, sabe por quê? Você não tem
conteúdo suficiente para extrair proveito do processamento que essa máquina vai te dar. Agora, dentro da tua organização, quais outros grupos vão usar isso daí ou vão estar trabalhando com essa técnica de IA? É onde a gente começa a nossa consultoria. É por isso que eu estou te falando, realmente não existe uma venda, existe uma jornada e quando ele entende o que a gente tem a propor a eles, ele se torna um cliente parceiro de longa data, é isso. Perfeito, Márcio. Muitíssimo obrigado pela conversa. Eu te agradeço, foi muitíssimo ótimo. Obrigado aí pelo seu tempo de falar com a gente. E muitíssimo obrigado também para você que acompanha aqui, para você que acompanha a entrevista completa. Lembrando, se você tiver alguma sugestão, algum outro CEO, algum outro economista, alguma personalidade do mercado que você queira ver aqui, que você queira que a gente converse, só deixar a sua sugestão nos comentários ou então mandar pra gente da Isto é Dinheiro nas redes sociais. Lembrando, não esquece de deixar o seu like, comenta aí a sua opinião, deixa aí o seu feedback nos comentários, a gente sempre tá de olho no que vocês mandam, então engaje aí, tanto para ajudar o nosso trabalho, quanto também pro YouTube entregar o nosso conteúdo para mais gente. Lembrando que a gente também tá no Spotify, nas principais plataformas de streaming de áudio, então se você quiser acompanhar a gente por lá, só procurar lá por Dinheiro Entrevista que você acha os nossos conteúdos. É isso, muito obrigado, um abraço a todos e tchau, tchau.